Então hoje eu vou trazer aí uma dica bem interessante. Não sei se vocês já conhecem, né? O Open Web UI. Ele é uma interface, né, de IA auto-hospedada, extensível, rica em recursos e fácil de usar, projetada para operar totalmente offline. Ele suporta vários executores LLMs, inclusive APIs compatíveis com Ollama e OpenAI. Então ele tem essa função, né, de ser uma interface. Você pode inclusive interagir com LLMs locais, como ele próprio fala nesse texto. Mas o que é que eu quero trazer de novidade aí com relação a essa ferramenta? Numa atualização recente, né, ele traz a possibilidade de você interagir com a LLM utilizando o que o Cloud já faz muito bem, são os artefatos, né, do Cloud. O Cloud, quem conhece, tem essa possibilidade de você, por exemplo, solicitar para ele criar, por exemplo, um código, né, ou um jogo, por exemplo, usando uma linguagem de desenvolvimento web, e ele vai gerar para mim de forma que eu consiga interagir com essa criação. Então, por exemplo, se eu clicar agora aqui, ele vai criar, né, o que eu pedi, criando um jogo da velha. Veja que aqui do lado ele abre o que a gente chama de artefato, onde ele vai mostrando o código que vai estar sendo criado automaticamente. Então ele vai estar gerando aqui. Veja que ele criou aqui, certo, o jogo, e ele mostrou aqui. Esse código inclui CSS, JavaScript necessários para criar um jogo da velha, interativo. Aqui está uma breve explicação do funcionamento. Então ele tem essa possibilidade. Eu posso continuar interagindo, pedindo para ele trocar algumas funcionalidades aqui do código a partir da observação. Isso é interessante, né? Então ele veja que ele fica tudo funcional, né? Ele apresenta tudo direitinho. É uma ótima ferramenta para interagir com o código e de forma que você possa visualizar. E aí eles chamam isso de artefato. Você tem a opção de ver o preview, tem a opção de ver o código que foi gerado e depois você pode levar esse código para sua ferramenta de desenvolvimento numa boa. Então, como eu falei, Open Web UI também vai estar trazendo agora, nessa nova atualização, essa possibilidade de você interagir com o que foi gerado ali no prompt, né? Vamos fazer esse teste agora. Então eu vou escolher aqui uma LLM. Então veja que ele também tem compatibilidade com a API da Google. Então se eu colocar, por exemplo, eu vou pegar aqui uma LLM que tem um custo barato. Depois a gente vai fazer usando um LLM local. Peguei aqui o GPT-4o Mini, que é bem baratinho, né, a interação com ela. Eu tenho uma API e pago muito pouco por ela. E aí eu vou gerar esse mesmo prompt, lembrando que esse prompt é só um prompt de teste, já que não é assim um grande desafio criar um código de um jogo como esse para um LLM. Então é só para a gente entender como é que isso funciona. Então eu clico aqui. Ele está gerando, né, o código desse lado, e veja que do lado direito ele também mostra o código sendo gerado, o projeto sendo gerado, e você consegue visualizar isso de forma interativa. Beleza, veja que eu gerei aqui, veja que ele tem, né, as mesmas propriedades do jogo que foi gerado no cloud, né? Então você tem aqui também essa possibilidade, né? Ele coloca que o jogo ganhou. E eu posso, por exemplo, pedir para ele agora colocar mais centralizado, né? Você coloca o tabuleiro do jogo mais centralizado e ele vai fazer isso, ele vai regerar o código e fazer isso para você. Então eu vou aqui, eu vou escolher uma que não seja tão lenta, né? E também não seja tão ineficiente. Eu vou colocar o Gema 2, 9 bilhões de parâmetros. Vou colocar aqui o mesmo prompt para ver qual é a habilidade dessa LLM.
Pessoal, então terminou aqui. Veja que eu errei, né? Eu errei duas vezes, na verdade. Eu errei aqui quando eu coloquei Me ajude criando o jogo da vela utilizando JavaScript e ele me criou um jogo guerra, né? Guerra naval. Então ele criou um jogo guerra naval anteriormente e eu pedi para ele regerar. Outra coisa que eu errei foi porque eu pedi para ele refaça o código transformando esse jogo em tic-tac-toe, que é exatamente o jogo da velha, né? Mas vamos aqui, eu vou criar um novo agora, eu vou colocar um modelo mais rápido, já que só para testar mesmo, eu vou colocar um modelo rápido, porque esse demorou mais de 5 minutos para gerar esse código aqui, ficou bastante lento. Eu vou colocar aqui da forma correta, né? Ver se ele entende jogo da velha mesmo. Então, eu vou colocar aqui, vou iniciar. Então, eu gerei aqui, né, com uma LLM mais rápida, né, porque ela é menor, é 2 bilhões de parâmetros apenas. Ele gerou aqui, eu fiz algumas solicitações, duas solicitações aí, se eu não me engano, mas eu não gostei do resultado, obviamente você está vendo aqui. Talvez eu não tenha me expressado direitinho, eu não tenha colocado o prompt de forma correta, né, mais específico do que realmente eu queria. No entanto, com esse prompt, as LLMs mais convencionais, as mais conhecidas, fizeram, né, o trabalho direitinho. No entanto, quando eu escolhi LLMs pequenas, como a de 2 bilhões de parâmetros e a de 9 bilhões de parâmetros, né, deu algum, ele não conseguiu gerar aqui, não entendeu. Na verdade, o erro primeiro foi meu, né, de ter colocado o nome vela em vez de velha, mas mesmo colocando a palavra velha, que os outros conseguiram fazer, a linguagem local, né, não conseguiu, certo? Então é isso, mas de qualquer forma eu vou verificar. Eu já consegui, inclusive, em outro momento, fazer aqui o teste com uma linguagem local e deu certo. Ele conseguiu gerar, não com a mesma qualidade que uma LLM paga, mas conseguiu gerar normalmente. Dessa vez eu tive problema. Eu também não vou tentar muitas vezes porque é muito lento assim para o meu computador. Eu só tenho uma placa de vídeo de 4 gigas apenas, né? O ideal é que você tenha pelo menos 12 gigas aí para ficar interessante, para ficar um pouco mais rápido, tá bom? Então é isso, pessoal. De qualquer forma, é uma coisa bem legal você poder estar trabalhando com linguagens locais usando esse recurso de artefato, né? Que você pode interagir com ele. Valeu? Um abraço para todos e até o próximo vídeo. Valeu, pessoal.